No último mês, o Papa Francisco completou seu primeiro ano no cargo máximo da Igreja Católica. Suas convicções religiosas representam um avanço na doutrina moral da Igreja, principalmente no olhar para a inclusão social. Foi um ano que quase valeu por 10, porque os gestos dele são muito fortes, mais do que escritos, simbólico. Esse primeiro ano do pontificado de Francisco é um ano de esperança, é um ano de uma nova luz. É uma guinada e, de fato, um homem maduro, com uma expressão que não era reconhecida pelo mundo, ninguém sabia quem era Jorge Mário Bergoglio. Então, tudo isso é uma erupção, é quase vulcânico. E tem sido interessante. Como ele brincou no primeiro dia, eu vim do fim do mundo, ele está fazendo um papado do fim do mundo, ou seja, colocando a periferia no centro. Eu acredito que a característica do Francisco é essa característica de estar no meio do povo, de ser o bispo de Roma, de ser um cristão com todos os cristãos, de ser irmão de todos que não são cristãos. Este Papa, ele é o efeito Bergoglio, assim chamado. O que é? É o franciscanismo deste Papa, né? É mais o Jesus que passa pelas ruas, como diz o Evangelho, passava pelos povoados e pelas cidades, fazendo o bem. De alguma forma, ele mostra o Jesus simples, um cristianismo simples. Tanto que calcula-se que um dos efeitos do efeito Francisco é que muitas pessoas, milhões de pessoas, se reaproximaram da igreja. Coisas que não faziam há anos, eles voltaram a frequentar a igreja. Então é alguém que eu acho que já trazia na carne dele essa preocupação. A teologia que está por baixo é essa. Para ele, não é a ideia que comanda a religião, é a realidade. Então é uma inversão de Platão para Aristóteles, ele troca isso aí. E isso ele já vivia, ele cozinhava a sua comida, ele anda com aqueles sapatos pretos, ele detesta luxo. Então isso daí não é que ele está fazendo cena, é ele. Uma das coisas que me chama a atenção e que eu disse muitas vezes esse ano, eu nunca mais pensei que fosse ouvir o que nós estamos ouvindo agora. Dito com a clareza meridiana e com a coragem de quem ama. Dizer que o corpo do pobre é a carne de Cristo é muito bom ouvir isso outra vez. Ouvir, eu sonho com uma igreja pobre para os pobres, faz muito bem. Os discursos dele sobre os homossexuais, exigindo que todos na igreja tenham um gesto de amor, que é o básico de uma conversa com uma pessoa humana, qualquer que seja a sua orientação. A relação dele com o mundo das pessoas traficadas, ele tem isso muito a sério. Ele é um lutador incansável contra o tráfico de pessoas, que é um mal-estar civilizatório hoje grandíssimo. Ele enfrentou na Argentina grupos que quase o mataram por causa disso. Então eu acho que ele tem trazido uma novidade simpática do diálogo com outros grupos humanos, com as pessoas que sofrem dramas pessoais, de novo tirando da teoria. Para ele o que importa é esta pessoa e esta realidade, o que Jesus tem a dizer para ela. Então sair um pouco dos esquemas formais ou institucionais para um esquema mais pessoal, mais dialógico. Uma das discussões a respeito deste primeiro ano do papado de Francisco é o anseio por mudanças na Igreja Católica. O Papa Francisco está pedindo que a Igreja não seja uma aduana de fronteira, não seja uma delegacia, mas seja um lugar de acolhimento, não seja o lugar da proibição, seja o lugar da comunhão, não seja o lugar da exclusão. Agora, isso não quer dizer que vai acontecer de repente, mas incomodou, balançou, puxou o tapete, chutou o pau da barraca, fez uma novidade, fez toda a humanidade de novo olhar para Roma e abrir bem o ouvido para ver o que esse homem está falando. O Papa não vai fazer mudanças morais, mudanças nas enunciações morais da Igreja, porque ele não é dono da Igreja. Ele é apenas um administrador do chamado depósito da fé. Mas ele vai ensinar a Igreja a não colocar, digamos, a sua doutrina antes do abraço amoroso.
E, em geral, eu acredito que ele vai dar uma injeção de bem, de bondade. A igreja é uma instituição de cadência, de marcha bastante lenta. Então eu acredito que o Francisco, em um ano, ele já fez mudanças que poderiam levar 50 a 100 anos para serem feitas.